Olá, hoje nós estamos recebendo aqui no Instituto Realitas o Dr. André Sena, professor da Veiga, da Universidade Veiga de Almeida e especialista em relações internacionais. O professor André Sena, além de especialista nesse tema importantíssimo, ele é também um grande intelectual e uma pessoa muito voltada para a reflexão sobre os grandes temas da contemporaneidade. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar a você, André, como é que você se formou intelectualmente, como é que você chegou a esse nível de reflexão, de pensamento sobre as relações internacionais? Bom, eu sempre fui um apaixonado por história, fiz uma graduação em História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estudei bastante vários temas que me interessaram, sempre me interessei mais por estudos contemporâneos e acabei escrevendo, ainda na graduação, um trabalho que me deu muito prazer escrever sobre Plínio Salgado, especialmente uma obra dele, chamada A Madrugada do Espírito, o que acabou me levando para o mestrado na mesma instituição. E aí já um mestrado numa área que na época, isso foi 2000, 2001, que na época estava em ascensão, que eram os novos estudos de história política. Fazia pouco tempo no Brasil que os estudos de história política estavam sendo reaquecidos depois de décadas de exclusão e de um certo banimento em função de uma história muito econômica, muito voltada para questões de natureza materialista. A história política retomava um campo importante e a UERJ, naquele momento, liderada por alguns professores, criava um mestrado, uma pós-graduação em História Política, que naquela época, e se não me engano hoje, ainda é a única pós-graduação em História Política do Estado. Eu sou historiador de formação, mas sempre dei aula nos cursos de Relações Internacionais, na Universidade Veiga de Almeida atualmente, e também atualmente no IBMR, que é um outro curso também de graduação em Relações Internacionais. E, em seguida, depois do mestrado, eu desenvolvi um trabalho de doutorado, e aí de forma mais radical, voltada para análise regional do sistema internacional, especialmente no Oriente Médio, estudando um pouco historiografia, especialmente historiografia israelense contemporânea. Então, basicamente, essa é um pouco a minha trajetória. Já faz 18 anos que eu leciono relações internacionais em várias universidades, atualmente nessas duas que mencionei, especialmente nas disciplinas de teoria das relações internacionais, formação do sistema internacional, que são as minhas duas grandes disciplinas em relações internacionais, e atualmente eu fui convidado para lecionar em duas disciplinas novas, que foram criadas especialmente no curso do IBMR, que são História do Mundo Moderno e História das Relações Internacionais. Como você como especialista em relações internacionais, como é que você está sentindo, vendo, percebendo a atual situação do mundo, esse momento que a gente está vivendo? Como é que você vê isso? Essa pergunta é de uma complexidade extrema, né? Mas ela é uma pergunta muito recorrente para os professores de relações internacionais, é natural. A profissão é responder essas coisas. É verdade, é verdade. Mesmo, às vezes, a gente conversando com pessoas na rua, as pessoas perguntam: e aí, que você acha do mundo? E, de fato, é uma pergunta importante e de difícil resposta. Porém, como você disse, esse é o nosso trabalho, pensar o sistema internacional, mas a dinâmica desse sistema, né? Qual é a atual dinâmica do sistema internacional. Bom, se nós pudermos, na história das relações internacionais, tentar classificar o momento que a gente está vivendo, ele seria, historicamente falando, o pós-Guerra Fria, né? A gente está vivendo um momento em que o sistema internacional está se reconfigurando em uma situação multipolar, em uma dinâmica de pulverização dos polos de poder,
mas, ao mesmo tempo, uma resistência muito grande a essa fragmentação que alguns teóricos das relações internacionais, especialmente os teóricos pós-modernos, continuam ventilando, dizendo que está tudo fragmentado. De fato, os atores internacionais hoje são múltiplos, mas a gente está vivendo um momento de resistência quase que imediata, porque do ponto de vista histórico, pós-Guerra Fria, a Guerra Fria terminou, cronologicamente falando, no dia 25 de dezembro de 1991. Isso é muito pouco do ponto de vista da temporalidade histórica, né? Então, a gente pode perfeitamente afirmar que a dinâmica do sistema internacional reagiu quase que imediatamente a esse discurso de fim da história, de uma certa forma, mas há uma resistência quase que imediata a esse modelo da pulverização, da multipolaridade, de que da globalização. Da globalização, que a gente pode substituir por uma palavra que uma vez eu ouvi e falo sempre: globalização ou globalitarismo? Né? Existe um certo totalitarismo da globalização, como se essa fosse a única possibilidade de organizar o sistema. E o que a gente está vendo nesse momento é que não é exatamente isso. Né? E aí eu digo, essa reação, ela é uma reação quase que imediata. Embora muitos teóricos, os pós-modernos, em alguma medida alguns construtivistas, que são teóricos de relações internacionais, vão manter a ideia de uma ordem fragmentada, o que a gente vê na praxis, né, no concreto da dinâmica do sistema internacional, talvez seja aquilo que os neorrealistas lá na década de 70 diziam que ia acontecer. Né? A ideia de que o sistema buscaria sempre uma hierarquização e que não haveria uma multipolaridade, uma interdependência completa durante muito tempo. Né? Porque a cooperação, vão dizer os neorrealistas, a ideia de um mundo que coopera porque é fragmentado, porque é vulnerável, porque é frágil, a ideia de um mundo que coopera o tempo todo é uma utopia. Né? Quem disse isso é o Kenneth Waltz, que é um grande neorrealista. Ele vai dizer, olha, a cooperação entre os atores internacionais é algo muito importante, mas é sempre algo provisório. Porque, em última instância, ainda são os Estados nacionais que tomam as decisões. Mesmo que hoje a gente tenha, no pós-Guerra Fria, outras grandes forças, como o poder econômico, como corporações internacionais, que tenham uma grande expressão de intervenção no sistema internacional, ainda hoje nós vivemos uma ordem, vou usar uma palavra pecaminosa para relações internacionais, mas que ainda hoje faz sentido para mim, pelo menos, uma ordem estadocêntrica. Ou seja, uma ordem onde os Estados nacionais ainda tomam um bom conjunto de decisões. É por isso, por exemplo, que a administração Trump ela aparece e não é muito compreendida no sistema internacional, mas ela é exatamente esse sintoma. Né? Esse sintoma de uma ordem estadocêntrica que vem se reorganizando em resistência a essa fragmentação radical e excessiva que começou-se a ventilar no pós-Guerra Fria. É mais ou menos assim que eu vejo a dinâmica do sistema internacional. Agora, embora nós, professores de relações internacionais, sempre caiamos na tentação de prever o futuro, é impossível prever como isso vai se desenrolar. Né? Mas olhando para o presente, essa é a dinâmica do sistema internacional que eu vejo. Né? Uma espécie de dialética entre uma fragmentação que era muito mais uma narrativa, uma metanarrativa pós-moderna, e alguma coisa no terreno, que é uma resistência. O Brexit é isso, a administração Trump é isso, os posicionamentos da administração Putin na Rússia é isso, o poderio chinês é isso. Né? Uma espécie de tentativa de dizer, olha, fragmentados, mas non troppo. Bom, então pelo que eu entendi, existe ao mesmo tempo um processo de fragmentação pós-Guerra Fria e ao mesmo tempo um novo processo de rearranjo em curso, com novos poderes tentando se firmar em escala internacional, e o poder mais relevante continua sendo os Estados Unidos. Faz sentido isso? Quer dizer, ele é o vencedor da Guerra Fria. Bom,
Em relações internacionais, especialmente nos primeiros períodos da faculdade, quando nós os professores, começamos a dar as aulas dos ciclos básicos, uma das disciplinas, na minha opinião, mais queridas é a disciplina de Introdução às Relações Internacionais. E nessa disciplina, a gente reflete junto com os alunos, do ponto de vista histórico, definindo 3 grandes eras de relações internacionais. Que é claro que para nós de história faz pouco sentido, porque a gente lida com o tempo de uma outra forma. Mas para nós, agora eu estou falando de mim, de relações internacionais, faz algum sentido, pelo menos do ponto de vista do método de ensino. A primeira era nós chamamos de Pax Romana. A gente fala da hegemonia na antiguidade do Império Romano. A segunda, dando um salto gigantesco no tempo, a Pax Britânica, que é alguma coisa que começa a se delinear num processo histórico que nós conhecemos como a Revolução Diplomática de 1756. Também conhecido como Guerra dos 7 Anos. Uma coisa que a gente pode discutir depois. Mas, de fato, é alguma coisa que marca o início da hegemonia britânica, Pax Britânica. E a terceira, Pax Americana, que se instala com o pós-Segunda Guerra Mundial, 1945 para cá. Então, dividindo em 3 eras, os alunos começam a compreender uma questão e um conceito muito importante para o estudo das relações internacionais, que é o conceito de hegemonia. É lógico, né? Um conceito importante, porque relações internacionais, a princípio, são essencialmente relações de poder. Então, para a gente fazer os alunos entenderem o que de fato a gente estuda em relações internacionais, nós estudamos o poder e a sua expressão no sistema internacional. A Pax Americana, pós-1945, teria triunfado, como você disse, a partir do pós-Guerra Fria, em 1991. Curiosamente falando, alguns professores de relações internacionais disseram, dos quais eu não faço parte, disseram quando Donald Trump ganhou as eleições, era o fim da Pax Americana. A Pax Americana acabou, porque evidentemente a Pax Americana dizia ou apontava para uma expressão mundial do poderio americano, e o que Donald Trump estava pensando era exatamente um recuo desse poderio mundial, dessa expressão internacional dos Estados Unidos, e a construção de uma América isolada. O lema da própria campanha do presidente Trump era America First, e uma espécie de isolamento, né, norte-americano do resto do mundo. Agora, tinha um segundo lema de campanha, né, que era To Make America Great Again. Né, o primeiro lema era America First. Mas o segundo lema as pessoas esqueceram. To Make America Great Again significava ressignificar a expressão norte-americana no mundo. E aí uma figura muito importante nesse processo é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Nikki Haley, né? Que é uma embaixadora de ajustes. Nós já tivemos outras embaixadoras importantes na ONU. A Samantha Power, por exemplo, foi uma embaixadora importante de uma outra administração. Mas a Nikki Haley, ela é uma embaixadora de ajustes, não de isolamento da agenda americana no sistema internacional, na Assembleia Geral da ONU. Os Estados Unidos não abririam nunca mão da sua agenda, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU. É um conselho praticamente criado pelos Estados Unidos, além da alta porcentagem de financiamento das Nações Unidas que vem do próprio contribuinte americano. Então nós não podemos falar exatamente de um recuo norte-americano, ou de um isolamento norte-americano, ou de uma espécie de mediocrização do papel americano no mundo. Né? Recentemente eu tive uma experiência, em 2017, eu tive uma experiência na Universidade de Nova York como professor visitante, num instituto chamado Instituto Multinacional de Estudos Americanos, coordenado pelo professor Philip Rosei. E ali ficou muito claro para mim que os Estados Unidos não abandonaram a sua vocação internacionalista. Que a administração Trump não é uma administração que vai encerrar os Estados Unidos nas suas próprias fronteiras e cuidar apenas do seu próprio canteiro. A diplomacia americana ainda é uma diplomacia muito importante em regiões como, por exemplo, o Oriente Médio,
A diplomacia americana vem reassumindo, depois de anos de hesitação, por exemplo, democrata, vem reassumindo um papel contundente junto à União Europeia e junto a institutos como a OTAN, por exemplo, reconfigurando regimes da OTAN, fazendo de uma certa forma valer a voz dos Estados Unidos nessas organizações. Então eu não vejo uma decadência americana. Me parece que os Estados Unidos ainda são um superpoder, não são exatamente o único superpoder, mas dentre os superpoderes, ainda certamente são o maior superpoder. Há um exercício de construção da hegemonia chinesa, especialmente no continente africano, o que preocupa demais os Estados Unidos nesse sentido. Então os Estados Unidos já vêm tomando algumas medidas de reintervenção no sentido econômico, no sentido da diplomacia transformacional na África, né? Porque a presença chinesa na África é uma presença que passou de uma presença pouco expressiva a uma presença agressiva, né? Tudo é chinês hoje em uma boa parte do continente africano. E há, evidentemente, a tentativa russa de se tornar uma potência regional e ao mesmo tempo global. E os Estados Unidos, evidentemente, estão percebendo muito claramente esse novo modelo hegemônico russo via Putin e estão, evidentemente, tomando providências do ponto de vista estratégico, do ponto de vista diplomático, especialmente do ponto de vista diplomático, construindo uma forte diplomacia junto à Europa no sentido de resistir a isso. Então, me parece que a administração Trump não é exatamente aquilo que muitas vezes a gente ouve uma certa mídia dizer, que é uma administração, porque esse comentário de que era o fim da Pax Americana, isso veio via mídia. Né? Então é preciso tomar cuidado com essa ideia de que a administração Trump vai colocar os Estados Unidos no seu próprio canteirinho e vai passar a ser um Estado-nação entre outros Estados-nações. Não, ainda há um projeto de potência nos Estados Unidos e um projeto de potência muito claro. Muito claro. André, isso que você colocou sobre os Estados Unidos é muito relevante. E o Brasil, nessa história toda? Porque o Brasil é um país muito fraco, nós diríamos assim, em termos de inserção. Tem muita inserção global, né? Mas qual é a posição do Brasil nesse mundo, nesse processo que você está colocando? É uma pergunta tão complexa quanto a primeira, mas, mais uma vez, é uma pergunta que precisa ser respondida, ou que pelo menos nos leve a algumas reflexões, e há muita gente estudando isso já há bastante tempo, né, o papel do Brasil no mundo. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, talvez um pouco mais do que isso, não me recordo bem, um diplomata de um outro país afirmou que o Brasil era um anão diplomático. Evidentemente que isso era um comentário muito preconceituoso com relação ao Brasil, que falava justamente da fraqueza do país ou da irrelevância diplomática do Brasil. De uma certa forma, podemos aceitar esse comentário crítico como verdade no contexto atual. Mas o Brasil tem uma história diplomática e de inserção no sistema internacional, que é uma história que merece ser melhor estudada, mas mais do que estudada, merece ser melhor conhecida do público em geral. Porque o Brasil, de fato, desempenhou papéis diplomáticos muito importantes no sistema internacional, em vários momentos em que a história do sistema internacional dependia da contribuição ou da intervenção de um ator americano, e o Brasil fez esse papel, tanto no período monárquico como no período republicano. Se nós pensamos, por exemplo, no Império, a história diplomática brasileira durante o Império, especialmente durante o Segundo Reinado, mas ainda durante o Primeiro Reinado também, com o Visconde de Itabaiana, um grande conselheiro diplomático do Pedro I, do imperador,
e que já apontava, no primeiro reinado, para o papel americanista do Brasil, por exemplo. Né? Aconselhava o imperador a pensar, Pedro I, a pensar o Brasil como um regional player, como a gente diz em relações internacionais, como um ator regional importante. Lembrando que durante aquele momento da história do sistema internacional, primeiro reinado no Brasil, portanto o quê? Entre 1822 e 1831, os americanos, e aí eu me refiro aos norte-americanos, definiam o continente americano como um hemisfério. Né? O Jefferson, né, dizia que o continente americano era um hemisfério ocidental. Então o Brasil estava muito atento a isso. Né? O Visconde de Itabaiana, de forma muito antenada, chamava a atenção do imperador para isso. No segundo reinado, a gente tem um outro grande vulto diplomático brasileiro, que é o Barão do Penedo, Francisco Inácio Carvalho Moreira, que sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é um dos maiores, se não o maior diplomata brasileiro. Ele é o chefe do Barão do Rio Branco. Chefe do Barão do Rio Branco. E normalmente a gente, né, tende a colocar o Barão do Rio Branco como o grande patrono da diplomacia brasileira, e ele o é, mas por trás dessa diplomacia rio-branquista você tem toda a atuação com mais de, eu diria que 50 anos de serviços prestados à diplomacia brasileira, uma boa parte deles serão quase todos no exterior, do Barão do Penedo, que foi nosso representante plenipotenciário junto à corte de St. James, na Inglaterra, portanto, no momento em que a Inglaterra estava no apogeu da sua hegemonia, da Pax Britânica, como eu falei anteriormente, mas que também teve uma atuação muito importante nos Estados Unidos. Ele foi o nosso primeiro grande diplomata nos Estados Unidos. No segundo reinado, ele ficou pouco tempo nos Estados Unidos, mas o suficiente para defender, por exemplo, a soberania brasileira sobre a Amazônia. Durante a questão religiosa, que aconteceu aqui no Brasil, no segundo reinado, o Barão do Penedo foi quem liderou a expedição brasileira ao Vaticano. Ele foi quem construiu todo o processo de recuperação das relações diplomáticas entre o Brasil imperial e a Santa Sé, relações que estavam bastante depauperadas em função da questão religiosa no Brasil, todo o problema com relação à presença da Igreja Católica no Brasil naquele momento. O Barão do Penedo ele foi essencial na reconstrução dessa relação. Mais do que isso, o Barão do Penedo discutiu e defendeu o posicionamento do Brasil na Guerra do Paraguai em vários jornais da Europa, como articulista, como comentarista da situação brasileira. Então o Brasil teve, de fato, durante o período imperial, momentos muito importantes de atuação internacional. Durante o período republicano, igualmente. Por exemplo, não se fala muito da missão Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa liderou uma missão importantíssima diplomática brasileira à Europa num momento de crise em função da Primeira Guerra Mundial. Ninguém fala da missão Epitácio Pessoa. Eu estou tentando contrapor a ideia do anão diplomático. Eu acho que nós não somos exatamente fracos do ponto de vista da nossa atuação. E acho que, atualmente, existe um imenso vazio dessa atuação diplomática. E o que nos coloca diante de um desafio. Quer dizer, o Brasil precisa recuperar, daqui para frente, a sua robustez diplomática. Não só robustez diplomática, mas a sua capacidade de ampliar a sua projeção internacional como um global player. Em alguns momentos, na década de 90, essa expressão global player, né, um jogador global, ela foi uma expressão muito ventilada, todo mundo falava disso. O Brasil agora vai ser um global player no sistema internacional. Década de 90. Eu acho que agora nós estamos num momento chave de recuperação dessa firmeza diplomática brasileira. É muito importante que a gente entenda que há desafios muito grandes no sistema internacional e desafios para os quais o Brasil pode contribuir de forma construtiva
e de forma positiva, né? Agora, se nós de fato vamos chegar a essa vocação diplomática, que é uma vocação já tradicional no Brasil, e que de alguma forma se perdeu de uns 15 anos para cá, se nós vamos recuperar e retomar isso só o futuro dirá. André, gostaria de dizer que foi uma grande honra tê-lo aqui. Eu gostaria muito nós gostaríamos muito que você desse um curso aqui no Instituto Realitas sobre teoria das relações internacionais. Eu acho que certamente isso é de interesse geral, para que as pessoas possam ver o mundo de uma forma mais sustentada, mais realista, né, fora do que a imprensa em geral noticia, que é uma cortina de fumaça sobre tudo isso. Então agradeço muito a sua presença e quero, independente do curso, tê-lo aqui outras vezes. Bom, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar. É sempre bom dialogar, a gente precisa de um mundo em que as pessoas falem e ouçam, não apenas falem e não apenas ouçam. Obrigado por ter vindo aqui e aceito, evidentemente, o curso. Vai ser um prazer estar dialogando com o público do Instituto Realitas. Obrigado. Obrigado a você.